Fala, meu povo! Finalmente estreando, pode entrevistar direto aqui do estúdio do Divulgador e já quero logo contar com a sua audiência, com a sua interação, curtindo, comentando, compartilhando. Eu gosto assim, viu? Segue lá, pode entrevistar no Instagram, segue também Paulo Divulgador e para você que está assistindo pelo YouTube, já vai lá, se inscreve no nosso canal canal O Divulgador TV. Meu filho, é muita emoção nessa estreia. E para começar um programa como esse, um projeto como esse, tenho que agradecer a equipe, agradecer parceiros, minha produção, Samuel Barroso, o Wellington Henrique nas imagens, Jorge Fernando registrando, fotografando tudo, Adriele nas artes e também parceiros, empresas que estão apoiando esse projeto, como Barbearia Dom Peluqueiro, Doces da Dai, Clínica Mirlene Borges, Academia Biofitness, Gran Shopping, Energéticos Bali, Sávio da Agência Manto, o designer Teco Bittencourt, meu amigo Léo do PVC, tem também Antônio da Coldar Ar-Condicionados, Quentinhas da Cida e, claro, ele, meu eletricista top, Zie. Feliz demais por ter essa equipe, esses parceiros junto conosco nesse projeto Pode Entrevistar, que é a primeira temporada, viu? Vão ter convidados para lá de especiais. E falando em convidado especial, quem está comigo aqui? Se você não leu aí na descrição, deve estar ansioso, hein? Essa pessoa é carioca, tem 62 anos, ariano, é ator, diretor, político, humorista, há 35 anos, conhecido pela personagem Raimundinha. Eu tenho a honra de receber ao meu lado, aqui no Pode Entrevistar, Paulo Diógenes. Muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, né? E que tenha muito sucesso, né? Que eu seja o talismã desse podcast para que ele estoure cada vez mais, porque é sempre importante as pessoas saberem da vida das outras pessoas, né? Coisas que talvez elas nem saibam que existiu, nem saibam o que a gente fez, principalmente artista que tem, as pessoas têm aquela imagem no palco, mas não tem a imagem dos bastidores, né? Sim, eu acredito que esse tempo que a gente vai estar junto vai ser curto para tanta história, tanta superação e tanta história de risadas e superações, enfim, né? Eu digo que minha vida é igual um balde de cacimbão, já viu? Ele vai lá no fundo e volta, vai lá no fundo e volta, vai lá no fundo e volta. Eu já fui muitas vezes lá no fundo e voltei, graças a Deus, que isso amadurece. O bom é que voltou por cima, né? Na verdade, sempre, né? Isso amadurece sempre muito. Por cima. Paulo, vamos começar onde tudo começou, né? Você que estudou comunicação social na UFC, né? Largou a vida de bancário. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse começo da Raimundinha. Em 79, né? 79 o grupo eu tinha nem nascido. 79 o grupo da Faculdade Federal a Universidade, a UFC, né? Do curso de comunicação, eles fizeram uma peça, né? Do pessoal do curso de comunicação, que era o tio de Honório, que era a professora, e ela fez com os alunos de comunicação social. E eu tinha 16 anos e entrei no meio, né? Como sempre, para querer fazer teatro, né? Sim. Que chamava-se o espetáculo Padre e o Podre, que era um espetáculo do Valdem Luiz, que é um grande diretor de teatro daqui, escritor, professor de teatro. E eu comecei a fazer esse espetáculo, que eu já fazia teatro no colégio, né? Foi o primeiro que eu digo que foi mais profissional. Aí, em 79, eu entrei nesse grupo, entrei no meio deles, inclusive quem participava do espetáculo era o Nonato Albuquerque, né, que ele fazia, eu conheci o Nonato com cabelão, todo enroladão, todo, né? Legal. Nonato, a Rita Oliveira do Sistema Verdes Mares, que é do jornal, que é esse pessoal todo de comunicação, eles fizeram o espetáculo. E eu fiz esse espetáculo e daí pronto, né, desandei, mas tinha um problema grande na época, né, dessa época que meu pai era político, e não admitia, né? Queria que eu disse que artista era vagabundo, que eu tinha que estudar tudo. Até que ficou essa confusão de eu querer fazer teatro, ainda cheguei a fazer outros espetáculos, participei de outros grupos, e aí foi quando eu decidi ir embora para o Rio de Janeiro, né? Porque eu não queria ser o eterno filho do deputado, que eu não tinha nome, né? Mas isso tudo foi aqui? Foi aqui, 79. Mas você é carioca, você veio do Rio pra cá quando, então? Isso aí é outra história, é muita história, né? Vamos lá.
Vamos contar minha vinda do Rio. A mamãe, a minha avó... Então eu pulei a parte da história, né? Porque eu já fui logo para a parte do Papai do Mar. Minha avó é de Cascavel. Tá. Né? Minha avó é de Cascavel. E antes de Beberibe. Minha família, a família da minha avó, os pais dela foram morar no Rio de Janeiro. E minha avó pequena foi. E minha mãe, minha avó, ela é prima legítima, prima carnal da mãe do Edson Queiroz, que é a dona Cordélia, né? Sim. E o seu Genésio, que eram os pais do Edson. E a mamãe veio passar umas férias aqui na casa deles, ali na Dom Manuel. A Ivone, irmã do Edson Queiroz, fazia faculdade de filosofia. Olha aí. E meu pai fazia filosofia. Então, minha mãe de férias do Rio, aqui na casa deles, aí levou minha mãe na faculdade. E lá ela conheceu meu pai. Né? Aí, como minha mãe era do Rio de Janeiro, ainda passou um tempo aqui com ele, na casa da dona Cordélia e do seu Genésio, os pais do Edson, e resolveu voltar para o Rio. Então, ele trabalhava, né, voltando mais ainda, meu avô era tabelião, era dono de cartório, aí ele morreu, perdeu tudo, minha avó realmente ficou numa situação muito difícil, e meu pai começou a trabalhar muito cedo, né? Trabalhou no jornal, né, e tudo, na época que eram os Diários Associados. E aí ele fez o concurso do Banco do Brasil, né, e fez no Rio de Janeiro, para poder ficar com minha mãe. Aí casaram. Aí quando eu nasci, acho que com 8 meses, né, ele foi transferido para cá. Então essa história do bancário já veio de pai para filho, né? Mais ou menos. Aí eu fui para morar em Russas, no interior. Eu com 8 meses, aí depois ele foi transferido para Maranguape, depois foi transferido para Fortaleza. E em 70 e poucos ele largou, né? Não largou o banco, ele ficou licenciado, aí entrou para a política e ficou sendo deputado 20 anos. Eita, eu tô ouvindo a sua história e imaginando já um pouco de como tudo aconteceu e os entrelaços da vida, porque o seu pai era bancário e depois você foi ser bancário. Papai foi político. Tem a questão da política. Eu fui virar político, né? Teu pai sempre foi uma inspiração para você, eu posso dizer isso ou não obrigatoriamente? Não, porque o papai foi assim, eu fui aquele filho rebelde, né? Eu acho que eu nasci diferente de todos, né? Ele não admitia, por exemplo, eu já estudava no Colégio Batista, montei um grupo de teatro lá, então assim, eu sempre gostei muito da arte, e para ele aquilo, né, não queria, né? De maneira nenhuma. E por incrível que pareça, se vou dizer outra coisa também, meu pai, na juventude, ele fez teatro. Olha. Ele fez teatro, ele foi do grupo de teatro da juventude, fez teatro com Fernanda Quinderé, com Nadir Papo Saboia, que eram as pessoas da época, né? E tudo, ele tinha um grupo de teatro, fez teatro também, mas não queria, ele não aceitava de maneira nenhuma que eu fizesse teatro, não aceitou. Foi a minha ida, né? Porque a mamãe se separou dele e foi para o Rio. Eu digo, é a minha grande oportunidade agora, né? É de deixar de ser o filho de deputado e eu vou ser o Paulo lá, né? Aí começou um pouco a história. Aí deixei o teatro aqui, larguei, fui para o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio de Janeiro, fiz curso de teatro. Rio de Janeiro abriu minha mente para grandes espetáculos, né? Até um dia que eu fui ver um espetáculo e ali mudou minha vida, que chamava Dizzy Croquetes, que foi um espetáculo com Lane Daly, que era coreógrafo da Liza Minnelli e da Broadway. Ele veio para o Brasil, ele participou da Bossa Nova também e eram 8 homens, 9 vestidos de mulher, isso na época da ditadura, né? E vestido de mulher. E eles faziam assim uma loucura no palco, e ali eu me apaixonei. Quando eu saí, eu digo, eu quero ser irreverente igual a eles. Né? Porque para mim, assim, eu acho que você fazer arte sem mudar a cabeça das pessoas e sem fazer com que elas se questionem, para mim não é arte. Então ali eu digo, não. E eu sempre pensava, quando eu estava no Rio, eu em Fortaleza fazendo isso, eu em Fortaleza fazendo isso, né? Sempre eu pensava. Mas só que eu tinha uma cobrança muito grande, sabe, Paulo, da minha família, do meu pai, né, e tudo, pela educação, tudo. Por incrível que pareça, eu larguei tudo, vim embora, casei e fui ser funcionário de banco. Larguei o teatro, larguei tudo e voltei tudo de novo. Algumas coisas que você fala de arte não traz dinheiro, arte não é profissão, que você fala um pouco se espelhando no seu pai, eu lembro um pouco de algumas situações minhas, né, que meu pai hoje não está mais com a gente, mas ele falava muito, Paulo, você tem que se formar, você tem que ser uma pessoa que tem uma profissão, tem seu salário, tem seu salário, mês. Até hoje meu pai fala isso. E sempre influencia o nosso psicológico aquele dizer dele, né?
tem que se formar. Hoje sou formado em turismo, né? Sou turismólogo, mas depois de muita luta, a gente sabe que não é fácil ter uma vida corrida e seguir uma profissão e se formar, enfim. Mas essa influência dos nossos pais, às vezes, falando tanto, será que isso é um fator motivador você fazer com que aquela profissão sua na arte seja realmente sucesso? Porque hoje eu digo, hoje o divulgador é um sucesso. E antes do meu pai morrer, ele falou: Paulo, queria abrir uma filial do divulgador aqui no Rio. Isso mexeu muito comigo, porque era uma forma de reconhecimento do meu trabalho, né? Você acha que essa questão dos nossos pais terem um certo preconceito, enfim, acaba nos motivando a fazer algo cada vez melhor e mostrar para eles que a gente consegue? Influencia muito, né? Influencia, assim, né? Porque aquela coisa fica enraizada, né? E até você desvencilhar disso tudo e para fazer o que você quer, tanto que eu brinco com meu pai, né? Meu pai está vivo ainda, pessoa maravilhosa, hoje eu não tenho amo, né? Tem 90 anos. Aí eu digo sempre pro meu pai, eu disse: pai, eu tentei fazer tudo que o senhor queria, só que nada deu certo, né? Então o senhor não reclame, casei, fui ser bancário, nada deu, até político fui, entendeu? Então nada deu certo, nada. E tudo assim, foi tudo muito, as coisas foram acontecendo, sabe, Paulo? Eu acho que as pessoas hoje, elas procuram muito o sucesso, mas a fama, né? Nem o sucesso, né? Mas eu acho que a fama é consequência de um trabalho. Sim. Né? Eu vejo muito digital influencer hoje, eu fico, meu Deus do céu, né? Eles querem ser digital influencer para fazer sucesso, ser famoso, mas não tem nenhuma base, não tem nenhuma bagagem, não tem nenhum alicerce, não tem, né? Não, eu queria fazer o que eu amava, que era a arte, né? Que era subir no palco, era isso que eu queria fazer. Nem pensava em fazer sucesso, realmente na minha cabeça eu nunca pensei: eu vou ser famoso, eu vou fazer sucesso, ou eu vou ganhar dinheiro, não. Eu queria fazer o que eu amava. Quando eu saí do banco, né, que aí já indo mais um pouco à frente, quando eu saí do Banco do Estado do Ceará, eu disse, né, olha, eu vou fazer o que eu amo. A minha primeira mulher se separou, porque disse que não queria, porque ia ganhar dinheiro como na vida, né, de arte não dava dinheiro. Eu morava num apartamento que era do papai, ele pediu para entregar, e de noite eu não tinha onde morar, não tinha nada, né, tinha só a força de vontade. Sim. E a coragem. E aí fui morar na casa de um amigo meu, no quarto de empregada, e recomecei, né, e para mim foi ótimo ter feito isso. E eu sempre, assim, muitas vezes eu recomecei na minha vida, né? E eu não tenho medo disso, porque eu acho que você se recriar, se reinventar é muito bom, sabe? Eu acho que, falando em recomeços, eu acho que a gente pode falar, acredito que a gente possa falar sobre isso. Você teve um momento muito delicado da sua vida que envolve uma dependência a algo, né? O que você pode compartilhar com a gente desse seu período delicado de vida, que sirva até como um fator motivador para as pessoas que às vezes têm uma dificuldade e não têm a coragem de ter uma atitude, né? Pois é, eu em 2000, eu passei quase 10 anos usando cocaína e usando álcool, né? E a coisa é muito, a gente diz que é progressiva, incurável e fatal, né? E aquela coisa de o final de semana, aquela coisa recreativa, né? Mas chegou uma hora que era só sexta, chegou a hora que era sexta e sábado, depois mais na frente sexta, sábado e domingo, depois é a semana inteira, depois é todo dia, né? E quando você vê, você tá, Paulo, para ser bem sincero, quando chegou em 1999, foi quando eu parei, né? Que eu não tinha nada, eu tinha só um colchão no chão. Troquei tudo na minha casa, troquei móvel, troquei televisão, tudo que eu tinha eu troquei por droga, tudo, terminei dentro de um quarto. Porque a droga que eu digo... Você estava morando só nessa época? Já estava separado. E assim, é o que eu digo, a droga, se ela não fosse boa, ninguém usava. Ela é boa no começo. Depois, tudo que ela te deu no começo, ela te tira no final. É impressionante. Você, por exemplo, eu cheirava para ir para uma boate, para ir para uma festa, tudo. Aí para namorar, depois ela te tira isso tudo. Você fica antissocial, você fica com paranoias, achando que tem gente olhando. Você quer ficar trancado dentro de um quarto, você não quer ver ninguém. Então eu passava 3 dias trancado dentro do quarto, usando droga, sem ver ninguém, tudo fechado, olhando pela fechadura, tudo. É uma coisa doentia mesmo, foi uma coisa muito... Até que eu disse, não, isso aqui não é vida. E eu sozinho mesmo disse, não, parou aqui, vamos resolver essa situação. Para as pessoas que vão ouvir um depoimento como esse e julgar, como é que começa uma história, uma relação como essa? É um amigo oferecendo ou é esperar que
vou ficar feliz, vou ficar alegre com aquilo, vou resolver meus problemas. Porque às vezes pode ser, não, aquilo daí vai me deixar em êxtase e vai resolver meus problemas. Resolver assim, entre aspas, o problema, né? Porque quando passa o efeito, não tem problema, não continua o problema, né? O pior, mas né? O meu, assim, porque eu também tinha um problema muito grande de timidez, eu tinha um problema muito grande de comunicação, eu tinha um problema... Até hoje eu sou muito, assim, por exemplo, na minha, não gosto muito de sair, eu não vou para bares. Então, assim, foi a droga, ela, quando eu comecei a usar, nossa, eu conversava com Deus e o mundo. E a droga, ela te dá um poder, sabe, cara, que é incrível. Você se sente, sabe, poderoso, você se sente lindo, você se sente maravilhoso. Por isso que eu digo, no final ela te tira tudo isso. No final eu estava com 52 quilos. Você saiu dessa por força de vontade, né, iniciativa sua, mas teve apoio profissional para chegar a sair ou não? Olha, o que eu digo sempre, o que faz a pessoa, né, entrar em recuperação com a dependência química é a dor, né? Assim, a pessoa é o sofrimento. Eu digo sempre, às vezes, eu já dei palestras, né, pelo Ministério Público. Palestra não, eu contei minha vida pelo Ministério Público, viajei com o pessoal do Ministério Público. Eu digo sempre, o que faz a recuperação é a dor que a gente passa. Não adianta, a mãe às vezes, que mãe é mãe, você sabe disso, né? Sim. Às vezes ela, não quero que meu filho sofra. Aí ele vai e vende a roupa dele por droga, aí eu dou outra roupa a ele, aí ele vende, eu dou outra roupa. Aí ele se empenha com o traficante, eu vou lá, dou dinheiro ao traficante, eu digo, a senhora está só financiando o uso de droga dele, patrocinando. Isso não é certo, né? Enquanto ele não sofrer, né, ele não vai parar. Então, assim, o que eu digo para as pessoas é que não entrem, né, não entrem, porque se fosse bom estaria usando até hoje, né? Sim. E só sei, eu mesmo sei, né, que a dor da gente e o sofrimento da gente, Paulo, ela tem uma dimensão para cada um, né? O que às vezes é sofrimento para mim não é sofrimento para ti, né? Então, assim, mas eu sei o que eu passei, sei o que eu sofri, sei, sabe, o que é você estar viciado, você ter abstinência, sabe, você ter aquela luta constante entre você e a droga, sabe. Às vezes ela se torna mais forte do que você. A mãe ou os pais, enfim, eles falam muito, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem anda. Você acha que realmente as pessoas influenciam? Ou é uma fraqueza mesmo da pessoa, da situação? Influencia, eu acho que as amizades influenciam, mas eu acho que também tem todo um contexto, né, da tua vida, o contexto da tua infância, um contexto... Eu acho que, assim, junta tudo, junta os amigos, junta a tua fragilidade, né? Sim. E junta também os teus traumas, né, as tuas coisas, né? Assim, eu não falo, por exemplo, geral, as pessoas, por exemplo, podem beber do meu lado, se quiser usar droga, usem. Eu é que não posso. No seu caso tem a questão do álcool também, do né? álcool, eu trabalho com o pessoal bebendo na frente, então eu é que não posso. Se eu não posso, será que ninguém pode? Então, cada um dia, se tiver algum problema, ou se for ao fundo do poço, vai se resolver, tá entendendo? Para mim, eu não, assim, não faça isso. Não quer fazer, faça, sabe? Ou se você quiser, use, porque eu é que não posso, não me ofereça, porque eu não quero. Quem estiver nos assistindo aqui, que tenha, na verdade, o histórico, a trajetória do Paulo Diógenes como inspiração para que ou diga não, ou não aceite e siga sua vida. Porque não resolve. E o problema, Paulo, é porque quando um dependente químico, né, ele começa a usar droga, ele adoece no mínimo 7 pessoas em volta, que são os codependentes. Então, ele adoece pai, irmão, namorado, tudo, ele adoece. Quem está em torno, ele adoece. Não só o dependente químico tem que tratar, como o codependente tem que se tratar também. Sério? Sério. Porque assim, você imagina você tem um filho, Sim. Ele é usuário, aí ele se interna numa clínica, sai e volta para casa. Aí você fica naquela situação que ele diz assim, me dá dinheiro ali para mim na mercearia, tu fica pronto, não vai voltar não, o dinheiro não vai usar droga. Ele fica, verdade, tu tá entendendo? Sim. Fica com aquele... Sabe, com aquela angústia todo o tempo que ele vai sair, que qualquer hora ele vai recair. Mãe, eu vou bem ali. Meu Deus do céu, pronto, é agora que ele vai voltar a usar. Então, a pessoa tem que se tratar. De certo modo, perde a confiança também, né? E a pessoa adoece também, adoece do mesmo jeito. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Entendeu? Tá, vamos falar de coisa boa. Vamos.
Recentemente, eu tenho essas manias. Eu vou lá para trás, depois eu vou lá para frente, depois ótimo, eu volto, viu? Eu sou meio Mas fora é do ótimo. juízo. Vamos falar um pouco de coisa boa e de risada. 35 anos de Raimundinha, 35 anos. Teatro José de Alencar, com grandes convidados. Como é que foi essa comemoração, na verdade, né? Foi maravilhoso, porque foi um projeto da produtora, gente, que é o Fábio, o Marcos Beranger e o Paulo. Né? Um é diretor de Se Liga, o outro é diretor do Programa da Manhã, com o Dan e a Leila. E o Marcos Beranger é de uma ONG que é maravilhosa, que é Vovó, que era do Dr. Mansueto, que era superintendente, se chama Vezes-Mares. Então eles tiveram essa ideia de fazer os 35 anos, que tem uma exposição, né, contando toda a minha história, com foto, com tudo. E eu fiquei meio assim, eu digo, não quero. Porque sempre eu acho assim que o hoje é hoje, o que passou, passou, né? E o que vem também eu não sei, então, tanto que eu tenho tatuagem só por hoje, né? Você vive um dia de cada vez. E eu digo, não vou, não. Mas depois eu digo, não, mas se eu tenho isso hoje é porque eu passei aquilo, né? Eu tenho que, não posso negar, né, a história, não posso, uma história boa, graças a Deus, né? Porque a gente, até a Raiminha postou essa semana assim, quem é você no Google, né? E essa pergunta é bem interessante, porque eu fui pesquisar, né, em outra situação minha, eu fui pesquisar, ali foi que eu fui, eu fiz isso, nossa, olha aí a coragem que eu tive, tá entendendo? Então eu acho que aí eles vão montar, eu digo, vamos, mas eu queria contar não o palco, eu queria contar os bastidores desses 35 anos. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Ciro Santos, que o Ciro eu conheci no Rio de Janeiro. O Ciro trouxe para Fortaleza. Olha. Foi. O Ciro morou 3 anos lá em casa, né? E ele veio passar umas férias e terminou ficando. E a gente montou um espetáculo chamado Caviar com Rapadura, que depois roubaram o nome para a banda, né? Foi depois? Foi. Olha. Caviar com Rapadura foi em 1990. E a gente não patenteou, aí pegaram o nome e levaram. Olha aí. Porque o Caviar era o Ciro, que fazia a Mulher Chique, a Raimundinha era... Né? Aí eu tive a ideia, eu digo, não, vamos montar o Caviar e a Rapadura, que é a Raimundinha. Né? E isso eu comecei, Paulo, não foi em Fortaleza. Eu comecei no Rio de Janeiro. Com ele? Com ele. Olha. Foi. Aí isso é que ninguém sabia. Eu comecei no Rio de Janeiro em 1983, com o Ciro, fazendo espetáculo em pizzaria no Rio de Janeiro. Porque aqui uma das pizzarias muito forte com relação ao humor era o Shopping Pizza. Não, né? mas teve uma antes. Qual era antes? Disque Pizza. É Disque Pizza. A Disque Pizza foi de pizzaria foi a primeira casa de humor. Foi a Disque Pizza, assim, porque aí... A Disque Pizza lá tá no mesmo local, não? Não, a Disque Pizza, a gente começou a Disque Pizza na Washington Soares também, mas só onde tinha um hipermercantil, que tinha um estacionamento. Eu lembro. Aí e a gente fazia show lá. Depois da Disque Pizza foi que veio a Shopping Pizza, né? Mas antes, né, voltando, né, o começo mesmo do humor, onde reuniu os humoristas, onde a gente passou a se conhecer, foi no Chopin Bar, no Shopping Aldeota. Esse eu não conhecia. Não, isso é muito antigo. Ixi, Maria! Isso é 89, 87, 88. Que eu comecei em final de 86. Sim. Né? E o Chopin Bar eu fui em 88. O Chopin Bar no Shopping Aldeota, 89. Que foi que eu comecei a fazer lá. Não, a história, vamos voltar. Eu fazia teatro, né? Eu vim do teatro, fazia teatro, fazia uma mãe que era muito doida, tá? Que eu já tinha feito. Sempre era personagem de mulheres? Não, eu fazia esse espetáculo, esse personagem, que eu já tinha experiência do Rio, né? Aí fazia no teatro universitário, uma dona de casa foi assistir, que chama-se Ana Risato, que ela tinha um bar chamado Casbah, na Abolição, com Barão de Estúdio, que hoje é o Habib's, né? É, isso mesmo. Pronto, até hoje o prédio é dela. E ela tinha um bar lá de alta sociedade e tudo. Aí ela chamou a Neidinha, minha segunda mulher, que faz teatro, que ela é professora dos princípios básicos do Teatro Zé de Alencar. Hoje ela é professora, mas na época ela que me colocou no humor foi ela. E aí a gente montou esse espetáculo, porque você sabe, na década de 80 em Fortaleza, chamava besterol, né? Assim, o pessoal do teatro montasse um espetáculo desse, era para enterrar, dizer que não era mais ator. Eu digo, não, gente, vamos montar uma comédia, por que não? Qual é o problema? Não é caça-níquel, é besterol, é vazio, não tem... Era menino, deve em cima mesmo. Não são mais atores, não.
E aí eu fui fazer esse personagem. Ela assistiu, aí mandou chamar e a gente disse, ó, você vai fazer esse espetáculo no bar. 87, eu digo, não, eu faço teatro não, mas vai ser maravilhoso aqui no bar. Aí fez eu e a Neidinha no bar. Foi quando começou? Foi 87. Aí nisso eu fui... Porque assim, é engraçado que eu comecei, Paulo, eu comecei já com público classe A. Né? Eu comecei, porque do Casbah eu fui pro Yacht Club, que tinha um bar chamado My Way, que era um piano bar, que era do pai da Carol Rabelo, né? Que é casada com Vicente Neto. Sim. A Carolzinha com 5, 7 anos de idade, o pai dela me deu muita força, o Aymar já faleceu. E aí ele me levou para fazer uma feijoada de domingo lá, a Raimundinha, né? Sim. E era só assim, os milionários mesmo, né? E disso eu comecei a fazer os aniversários desses milionários, né? Leva a Raimundinha para fazer o aniversário. Foi quando eu fui pro Chopin Bar no Shopping Aldeota, que ele estava na feijoada e me levou pro Shopping Aldeota. Aí eu comecei, a primeira quinta-feira tinha 2 mesas. Paulo, eu acho que com um mês eu fazia quinta, sexta, sábado e não cabia mais ninguém. Gente, que glória! Assim, sem intenção, ia porque gostava, né? E aí eu fui vendo que as pessoas estavam ganhando muito dinheiro e eu não estava ganhando quase nada. Aí o pai da Carol montou outra casa chamada Tronco do Saputi na João Cordeiro. E aí ele me chamou, ele disse, Paulo, tu não quer vir para o Tronco do Saputi, que eu montei, não está dando ninguém. Aí eu disse, ó, eu estou no Chopin Bar, depois vamos conversar. Eu sei que eu fechei com ele, o que eu ganhava por mês ele me pagou por final de semana. Foi? Foi. Aí eu comecei a lotar o Tronco do Saputi, a dona desesperada, ela disse, o que é que eu vou fazer agora? Estou me esperando o humor. Sim. Aí falaram que tinha um rapaz que trabalhava na rádio e tudo. Aí foi quando o Tom Cavalcante foi me substituir lá. É mesmo? Eu andei até por São, é onde ele fala, né, que eu fui o precursor do humor no Câmara Record. E aí ele foi, porque ela não tinha, ela ficou desesperada, porque o pessoal queria, assim, pegou a história do humor, né, cadê, né? Aí disseram, ó, tem um cara no rádio que ele faz humor. E aí chamaram o Tom. E o Tom foi pro Chopin Bar e eu fiquei no Tronco do Saputi. E depois, como o Tom não queria fazer 3 dias, aí depois ficou eu e Tom lá. Mas eu fui para lá já com o meu cachê, né? Eu digo, não, agora, peraí. Agora são outros 500, agora né? São outros 500, que agora eu tenho consciência, né? Porque só pelo fato de eu achar que tá na aldeota, que eu estava atingindo um público... Porque o que eu queria era... Não era dizer assim, chocar o público. Como eu disse, o que eu queria era, assim, pô, eu vesti de mulher dentro de um bar, dentro, sabe, de um lugar desse. Eu quero que as pessoas saiam daqui, né, assim, que isso mexa na cabeça das pessoas. Porque a arte é bom quando ela mexe. Quando ela não mexe, perde a graça. Paulo, são 35 anos. Como é que faz para se reinventar nesses 35 anos? É se espelhar na sociedade, é se espelhar no dia a dia, porque fazer humor também não é fácil, não. Fazer arte não é fácil, não. Hoje está mais difícil. Como eu trabalho muito com plateia, hoje assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente anda numa linha tênue, assim, porque você disser alguma coisa, assim, um pouquinho... tem isso. Você está lascado, entendeu? Então, assim, eu adaptei muito. Por exemplo, quando eu fui para Ana Hickman, na Record, era um programa domingo à tarde, né? Na Record, domingo à tarde em São Paulo, né? Com a Ana Hickman. Sim. Então, assim, eu fui fazer gravação externa. E domingo à tarde eu não podia dizer nada de palavrão. Então, assim, eu me reinventei de novo. Eu fui... Sem interagir com o público? Tem muita coisa no YouTube. Quem quiser ver, na época do Tudo é Possível, né, do Pana Hickman. Porque eu fazia rua, eu gravava um quadro chamado Essa Moda Pega, que é do W. Veríssimo, que é do Corpo Pintado. Sim. Era eu que fazia. Maravilhoso. É maravilhoso, até hoje é amigo meu. Né? O Veríssimo, gravava Férias Luxo, Férias Farofa, que era muito engraçado, que a Dani Souza, que era do Pânico, a Samambaia, ia para o lugar mais sofisticado, a Raimundinha ia para o lugar mais brega. E aí mostrava que como você poderia viver com muito nas férias ou com pouco. Sim. Passava o preço, passava tudo. Por exemplo, ela ia para o melhor hotel de São Paulo, eu ia para uma pensão na Estação da Luz. Tá entendendo? Ela ia para um camping. Né? Não, ela foi para Santa Catarina, que tem uma praia que é Jurerê Internacional. E eu fui para o Piscinão de Ramos. Olha aí. Né? Assim, era muito boa. Esse quadro ficou quase um ano, era audiência altíssima, assim, né? Lá na Record. Mas aí eu gravei, olha, Corrida de Galinha, que tem, gravei Corrida de Jumenta, gravei a Festa do Bode Rei, que é não sei aonde. Aí eu fazia muito externa.
Mas não podia dizer palavrão, não podia, porque era domingo à tarde. Aí eu digo, não, vou me adaptar aqui. Na televisão, principalmente, pode falar viado, pode falar pobre, não pode falar preto. Não, e nem é legal, né? Eu acho que hoje em dia... E assim, mas o lance sexual, que a Raimundinha tinha muito lance, né, que ia muito, até eu estava vendo a Rita Lee essa semana, que a Rita Lee ela foi censurada porque ela falava muito de amor, né? A música dela não foi censurada por causa da política, foi por causa do amor e por causa do sexo, né? E a Raimundinha tinha muito isso no começo do show. Então aí eu me adaptei totalmente, fiquei 2 anos na Record, foi uma experiência muito boa. Não gosto de televisão. Não? Detesto. Por quê? Eu acho horrível. É mesmo? Eu gosto é porque é engessado? É porque não, eu gosto censurado? do público, eu gosto do público na minha frente, eu gosto do calor humano, eu gosto do... Porque, por exemplo, antes de eu ir para a Record, eu fiquei 10 anos no Beco do Riso, na TV Diário, né, que o projeto foi meu, tudo, eu estreiei no Beco do Riso em 99. Foi logo quando eu cheguei da clínica em janeiro, e em 31 de dezembro de 99 a gente estreou o Beco do Riso. Mas é aquela coisa que não depende só de você. A gente está aqui gravando, mas depende de uma luz, depende da sonoplastia, depende do iluminador, depende, né, do som, depende de tudo. E televisão, às vezes a gente grava uma coisa e diz, pô, aí o editor vai e lasca. Né? Então, aí eu acho que o palco não, o palco é você, a responsabilidade é sua, não tem para quem você botar a culpa. E eu não gosto assim, porque, olha, era tão incrível que a gente começava a gravar um quadro de 15 minutos na Record, a gente começava às 6 horas da manhã e terminava às 5 da tarde. Aquela roupa da Raimundinha, você imagina um calor no interior da Paraíba, gravando uma matéria sobre corrida de jumento. Oh, meu Deus. Sabe, o calor, e aí o pessoal, assim, todo em cima, que era no público, era... Aí eu assim, mas eu nunca gostei muito de televisão, não. E agora eu fiz cinema, que é pior, né? Agora me convidaram para fazer um filme. Eu digo, gente, vocês estão doidos. Por que, gente? Porque a linguagem é outra. A linguagem do teatro é uma, a linguagem da televisão é outra, a linguagem do cinema é outra. São linguagens totalmente diferentes. Tá, você vai convidado para participar do filme. Aí você recebe aquele roteiro todo pronto, não pode sair da... Não, nada. É muito... O cinema, ele é muito... Engessado? Não. As coisas são muito mínimas. Por exemplo, movimentos, né? Até movimento não pode. E o filme que eu fiz é um filme que não é comédia. Ao contrário. Foge completamente do seu personagem. Totalmente. Eu fiz um cara que é extremamente católico e fiz a irmã gêmea dele também. Fiz 2 personagens. Como é que o Paulo Diógenes consegue diferenciar na vida, no dia a dia, quem é o Paulo Diógenes e quem é a Raimundinha, hein? Mas eu toda vida diferenciei, acredita? Tanto que lá em casa, a Raimundinha é uma terceira pessoa. Até meu filho diz, pai, eu vi um brinco que é bom para Raimundinha. Tem um quarto da Raimundinha, tem as coisas da Raimundinha, tem as coisas minhas. E eu nunca me iludi nada com nada, nunca. Porque assim, meu pai, nisso eu agradeço muito a ele, sabe? Ele sempre seja uma pessoa honesta, sempre seja uma pessoa correta e sempre seja uma pessoa simples. Foi isso que ele me ensinou na vida. E eu levei isso para a minha vida inteira, tá entendendo? Porque a simplicidade é a coisa melhor que tem, sabe? Porque você simplificar tudo na vida é muito bom. Relacionamento, dia a dia, trabalho. Aí tem pessoas que complicam. E as coisas são tão simples às vezes. Né? Então, assim, para mim, eu não consigo, até eu falo para esses novos que estão começando, eu digo, eu não consigo me ver, assim, eu não me... Às vezes o pessoal olha para mim e eu digo, gente, tô olhando porque é o Paulo Diógenes, tá entendendo? Não, eu vejo meu trabalho, minha arte. Eu nunca quis, quando eu trabalhei na Record, quando eu fui sair da Record, do Tudo é Possível, eu falei pro diretor, né, que a gente teve uma certa discussão, eu disse para ele, olha, eu não nasci para ser celebridade, eu nasci para ser artista. E onde tiver um banco e 10 pessoas assistindo no banco em cima, eu vou ser artista. Que massa. Então, assim... Tem pessoas que crescem como artista, vai pra televisão e tal, e passa a virar outra pessoa e esquece quem é a raiz e... eu estava dizendo que tem pessoas que têm amnésia, né? Esquece a origem, é isso mesmo. Eu até estava falando pro Samuel também que eu fiquei muito feliz que o Danilo Gentili estava entrevistando o Ceará do Pânico, né? E o Ceará disse, olha, eu fico muito... contando a história dele, o começo, e ele dizendo, olha, o que eu agradeço muito o Paulo Diógenes, faz a Raimundinha por ter me dado a primeira peruca, por ter me recebido, Então, assim, é muito legal isso que as pessoas, né? Quando o Tom fala também, o Paulo foi o precursor do humor, tem pessoas que não têm amnésia, mas tem uns que têm. Tem uns aqui que tem, que eu tirei, levei, que coloquei
tirei de um lugar, coloquei numa casa para trabalhar com a gente, coloquei tudo. Ele nunca citou, nunca falou, nunca... Levei para outra casa chamada Olodum que eu trabalhava, foi trabalhar noutra casa que eu trabalhava, até chegar onde chegou. E hoje é famoso nacionalmente, mas, assim, esqueceu. Mas eu também não espero, não. Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo da Luciana Ribeiro como apresentadora. Ah, né? A Luciana eu amo, ela é maravilhosa. Eu tenho muita gratidão a ela, porque antes, no começo do Divulgador, eu ia para os eventos como fotógrafo, né? Não tinha muitos acessos como a gente tem hoje, né? E tipo, ela sempre quando ia pela TV entrevistar os artistas, Paulo, cola aqui comigo, vamos entrar junto, vem como meu fotógrafo. Então sempre ela fez essa abertura, sempre muito simpática. E depois, quando veio surgir a parte da TV, eu comecei a me inspirar nela, nessa questão de como abordar o artista. Artista é gente como a gente. Pronto, eu penso assim, então é um batalhador do mesmo jeito. Exatamente. Deus se destacam mais. Eu tenho ela como inspiração. A Ana Luciana, eu acho ela assim. A história de vida dela também é muito bonita, né? Sim. Ali é uma pessoa. Eu tenho muita admiração pela Luciana, muito, muito mesmo. Eu tenho assim, eu tenho mulheres que eu tenho admiração, entendeu? Na sua carreira, por mais que você seja precursor, né, tem pessoas que você se inspira no humor ou em outro segmento? Não. Você é a nossa inspiração, diz. Não. Não, porque assim, a Raimundinha, ela foi um personagem, ela é a junção de várias coisas engraçadas. Sim. É uma pessoa que tem um andar engraçado, é uma pessoa que tem um olhar engraçado, é uma pessoa que tem uma fala engraçada. Aí você pega dessas pessoas todas e forma uma. Você disse que nesse período a Raimundinha foi se aperfeiçoando, foi evoluindo? É louco, se mostrar a foto do começo da Raimundinha, você tem a pena. Eu acho massa o povo com as miniaturas, os bonequinhos, que às vezes você deve receber vários presentes assim, né? De miniatura tenho vários, de Raimundinha, né? Eu tenho um bocado, que o pessoal faz e me dá. Eu tenho um bocado. Mas a Raimundinha foi, quando eu fiz o Beco do Riso, tava até, uma pessoa até me falou essa semana, que disse assim, estava falando, quem foi? Uma pessoa muito conhecida, disse assim, a gente estava falando do personagem, é um amigo meu que é ator, que é stand-up, que eu estava falando para minha mulher, o personagem de Fazendo Beco do Rio, que eu fazia um surfista de areia, que eu não sabia nadar, o Josimar. Né? Aí o surfista fazia também a catita, que dizia, gente, eu posso desabafar, morra, que isso aqui virou uma febre em Fortaleza, sim, né? Todo mundo falava. E aí tem a Raimundinha, eu fazia a Carolina, que era uma velha também e tudo, mas hoje assim, eu estou fazendo a Raimundinha e estou com um outro projeto, né, esse projeto esse projeto não posso contar porque vão copiar. Porque como eu digo, eu falo de se reinventar, né, eu acho que a Raimundinha ela já contribuiu muito, né, assim, hoje se existe homem vestido de mulher fazendo show em bar porque a Raimundinha surgiu, se as pessoas respeitam é porque eu me dei a respeito no começo e tudo, então assim, eu acho que hoje já perdeu um pouco a lógica minha, né? Porque a Raimundinha é ótima, maravilhosa, mas a lógica é minha. Então eu quero fazer uma outra coisa que vai impactar totalmente a sociedade. E de uma maneira muito positiva, que as pessoas não falam, que as pessoas têm muito tabu em relação a isso. Não é sexo não, gente. Tem muito tabu em relação a isso. Não, porque as pessoas têm tabu e tem assim que eu acho que é a coisa que as pessoas têm mais preconceito, que não é. As pessoas acham que as pessoas têm mais preconceito com homofobia, com racismo, xenofobia. Não, eu acho que isso as pessoas têm mais preconceito. É um espetáculo que eu estou montando e quero abordar isso. Eu deduzo matemática, mas não posso falar porque não pode rolar spoiler aqui. Mas vai ser muito incrível, porque eu acho que está no momento de se falar nisso e quebrar esse tabu e as pessoas enxergarem de outra maneira. Agora vamos falar de política, que faz parte também da sua trajetória, né? Na conversa aqui que a gente está conversando, já falamos que seu pai fez parte da política também, já traçou carreira na política. Fala um pouco pra gente como é que foi o Paulo Diógenes, a Raimundinha, que é algo totalmente humor, enfim, partir para um segmento que é sério, é cheio de lei, é cheio de... Enfim, deve ser uma dor de cabeça também, enfim. Compartilhe com a gente como é que é essa experiência. Eu acho assim, acho que eu na minha vida nunca planejei nada, é incrível. Todas as coisas acontecem, é assim. Todas as coisas vêm acontecendo. E eu aprendi que destino é o primeiro ônibus que você pega. Quando você deixa o primeiro passar e pega o segundo, ele não é mais destino, entendeu? Sim.
Então, quando chegou em 2012, me ligaram para me candidatar, porque meu pai era vice-presidente do partido e eu já era filiado. Aí recebi a proposta, aí eu disse não, desliguei o telefone e pensei, eu digo não, se Deus está me dando isso é porque é algum propósito, para me mostrar alguma coisa, né? Então aí eu digo, vou, mas eu não sabia de nada, não, realmente, porque eu nunca gostei de política. Assim, eu não sou apolítico, eu gosto de ler, eu gosto de entender, mas eu não gosto de estar dentro, né? Nunca gostei. Porque acho que todo mundo tem que ser político, sim. Né? A gente não pode dar, não detesto política não, porque as coisas acontecem, a gente tem que estar ali mesmo. E aí quando eu fui convidado, aí eu digo, vou. Aí coloquei no TRE Paulo Jorge, Raimundinha, mas assim, a Raimundinha não foi a candidata, né? Pessoal, a Raimundinha contribuiu? Sim, mas assim, é porque eu tinha um trabalho já anterior, sem perspectiva nenhuma em ser candidato ou fazer desse trabalho uma escada para ser político. Eu não tinha de maneira nenhuma, porque eu nunca gostei de política, porque com 10 anos que eu estava limpo sem droga, eu montei uma comunidade terapêutica e fui cuidar de dependentes químicos. Então eu tirava da rua e levava para uma fazenda, que era a Fazenda Luz do Mundo, e cuidava dessas pessoas. Então eu cuidei de muita gente. Sim. Muita. Tanto que meus votos não teve voto concentrado. Era cada urna tinha um, cada urna tinha dois, cada urna tinha um. Em lugares que eu nunca fui, que eu não sabe, em Pedras, aqui depois de Messejana, Planalto Ayrton Senna, que foi assim, lugares que, assim, foi famílias, né? Porque eu acho que a gratidão de uma mãe, de uma família, quando se trata de um filho, quando você cuida. Então isso, o pessoal diz assim, muita gente, vamos candidatar. Eu digo, e qual é o trabalho que tu tem, né? Porque eu sou artista. Não, isso não elege ninguém. Sim. E depois aí vieram dizer, cadê teu dinheiro? Porque tem que ter isso, tem que... Eu digo, não, eu não tenho. E eu achava que não ia ser eleito, eu só não queria perder feio. Sim. Entendeu? Mas é assim, eu não quero perder feio para ninguém sair falando de mim. Porque assim, a gente vê que tem muitas pessoas públicas, né? Seja apresentador, seja humorista, seja o que for. Que tira pouco voto, aí o pessoal aí tá vendo? É bem pouquinho, aí o meu medo era esse. Mas aí foi um dia eu tomei um susto, no dia da apuração, quando eu vi eleito. Foi na primeira vez já foi eleito, né? Primeira vez. Aí eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Aí eu larguei a Raimundinha, porque assim... Dos 4 anos? Foi. Sabe por quê? Porque quando eu fui eleito, ligou Fantástico, ligou Domingo Espetacular, ligou esses programas todos querendo que eu gravasse como se fosse as pessoas inusitadas que foram eleitas. Eu digo, não foi inusitado. A Raimundinha foi um cabo eleitoral do Paulo Dione, que tem um trabalho social, que tem uma consciência política, não foi abacalhação não, aqui foi... Então assim, e para as pessoas não confundirem muito, né? Por lado sério. Fala um paralelo com relação a isso, porque, por exemplo, na época do Tiririca, falava, pior que tá, não fica, né? No caso dele, foi completamente escrachado. Foi mais ali foi um personagem. Foi voto de protesto ali também, né? Então, ali foi voto de protesto. Existe muito voto de protesto. Por exemplo, já vi gente eleita aqui... Que é completamente diferente da sua situação. Que deixa bem claro para todo mundo que está assistindo. Você já fazia um trabalho antes, e devido ao convite, você acabei indo, mas não pensando no trabalho que eu tinha social, não. Porque não pensava fui, né? Sim. Porque meu pai, conversei com ele, não, vai. Porque papai, o sonho dele era ter um filho político, né? É mesmo. E foi o que ele mais marginalizou, foi o que foi ser. E eu me orgulho muito que a gente tem uma medalha na Câmara Municipal de Fortaleza, que é a medalha Boticário Ferreira, que é a maior honraria que tem da prefeitura, e ele recebeu. Olha. Né? Assim, é muito legal isso, né? A gente poder proporcionar, né? E acreditar no lado artístico, ele não acreditar. Não, assim, claro, né? Eu entendo ele. Eu entendo pela idade que ele tem. As pessoas não podem dar mais, não podem oferecer mais do que ela recebeu. Né? Então, assim, a educação dele foi essa. Hoje eu entendo, hoje eu, plenamente, hoje eu, amo. Mas, assim, eu me revoltava muito no começo. Né? Para quem está nos acompanhando, Paulo, e que pensa que político pode fazer tudo, consegue tudo, não é bem assim. Quer dizer, por exemplo, você se candidatou, você foi eleito, você tem amigos, tem companheiros de trabalho, tem pessoas de profissões que... Milhares de pessoas devem ter vindo pedir ajuda de alguma forma.
e às vezes as pessoas acham que você é o dono de Fortaleza, dono do Ceará, e não é bem assim, né? E acabam se magoando por você não conseguir atender aquele pedido, porque, por exemplo, eu vou falar de forma mais menor e mais leiga, por exemplo, as pessoas chegam no meu Instagram, veem que eu tenho tantos mil seguidores e falam, Paulo, me ajuda, Paulo, me ajuda, Paulo, me ajuda. A gente não é um banco, a gente não é uma ONG, e às vezes a gente também tem nossas particularidades, situações complicadas da vida que não permite, por mais que a gente queira ajudar, a gente não consegue ajudar, né? E as pessoas pensam, não, ele foi eleito, ele vai conseguir fazer tudo, porque ele agora é o bambambam. Porque as pessoas acham, assim, as pessoas reclamam, porque, assim, por exemplo, vem um vereador, a primeira coisa que eles querem pedir alguma coisa, se não tiver, eles inventam. Sim. Né, entendeu? E dinheiro. Eu tinha bem grande, né? Tinha minha secretária em cima, aqui da oportunidade, não dinheiro. Porque o vereador não é para dar dinheiro a ninguém. Sim. O vereador é para fiscalizar o prefeito do que ele está fazendo. O papel do vereador é esse. O pessoal tem essa coisa assistencialista demais, entendeu? E o trabalho não é esse. Eu como vereador, né, tem leis minhas, né, que foram aprovadas na Câmara que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, é uma coisa boba, né, mas que é séria. Muita gente estava esquecendo criança no carro, não sei se tu lembra nessa época. Sim. Que morreram. Eu fiz uma lei que todo estacionamento de shopping tem, que a lei que olha o carro da criança, então essa lei é minha. É mesmo? Foi eu que fiz essa lei, assim, em várias coisas em relação à dependência química. Mas essa é uma lei que muita gente também não conhece, não sabe que tem essa obrigação de... Mas nos estacionamentos tem essa placa. Tem essa placa, que é obrigado a ter essa placa nos estacionamentos de shopping. Para ter esse cuidado. Para ter esse cuidado de olhar se tem uma criança dentro do carro. Tudo. Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver, né? Que as pessoas assim, tem, né? Por exemplo, teve um ano que eu fui o vereador com mais leis aprovadas, o segundo vereador com mais leis aprovadas na Câmara Municipal. E assim, e logo, aí vem outra história, quando o pessoal liga assim, Paulo, tu podia dar uma palestra, que você quer sobre o quê? Porque eu falo do lado artístico, eu falo do lado do lado das drogas, eu tenho da sexualidade, porque, por exemplo, eu fui eleito eu tinha um relacionamento, eu tinha um casamento marcado para o dia 15 de janeiro, e eu fui eleito em outubro. Aí o pessoal cancela o casamento, eu não cancelei. Nós nos casamos dia 15 de janeiro e foi o maior escândalo que teve nessa cidade, porque foi o primeiro político do Brasil em exercício a se casar com um homem. Né? Nunca tinha acontecido isso. E eu fui primeiro, assumidamente, né, dentro da Câmara Municipal de Fortaleza. Então essa coisa veio para cima de mim e eu realmente não entendia. Não entendia nada. Se você me perguntasse, eu não... E fui também ler, né? Porque a gente tem que se construir, né? Aí fui ler tudo, por exemplo, eu fiz 3 casamentos coletivos LGBT em Fortaleza com 30 casais. Caramba. Sabe, todo ano eu fazia um casamento do meu bolso. Eu pegava 30, porque não é nada romântico que eu fazia, era uma coisa de justiça. Sim. Porque se você é casado com uma pessoa, você vive há muitos anos, você constrói uma vida, que eu cheguei a ver isso, e você morre, né? Aí vem sua família, leva tudo. Sim. E seu companheiro faz sem nada. Né? Se tiver internado, você não pode tirar ele da UTI. Quer que você é dele? Fala a verdade. Você tem alguma coisa com ele? Tem algum papel que prove? Não. Então, assim, é mais pelo lado do jurídico mesmo que eu fazia o casamento, entendeu? Sim. Mas que as pessoas se resguardassem de todas essas coisas, entendeu? Não era nada assim, romântico, ali, não. Era uma coisa jurídica mesmo. Eu tô muito feliz, eu reforçar aqui com o pessoal, muito feliz em ter você aqui no programa de estreia. Você que já me falou que já estreou vários podcasts, do Raidar, da Batiguti, do Zé, do Zé das Tapiocas, eu digo, eu sou... E foi só os que eu fiz, não fiz mais não. Foi? Foi porque eu não gosto muito. Você já falou que não gosta de televisão, não gosta de cinema. A pessoa que não gosta de televisão estava na Record. Não gosta de cinema, está indo pro cinema. E que nem a personagem Raimundinha, né? Que a Raimundinha você acaba, como você é um pouco tímido, acaba se camuflando por trás do personagem, às vezes, para se soltar, né? A Raimundinha é ela. Às vezes eu vejo, eu digo assim, que
coisa doida, como é que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu imagino, eu queria um personagem desse. Meu Deus do céu, eu não diria uma coisa dessa na minha vida, eu não faria isso. É bom, né? Eu acho ótimo. O pessoal chama alter ego, né? Paulo, para a gente fechar aqui, a gente já falou já dos 25 anos, 35. dos 35 anos, perdão, que aconteceu no Teatro de Alencar. E vai de novo, tá? Dia 26 e 27 vai ter de novo agora. 26 e 27 agora de maio? De maio. Também no Teatro de Alencar? Vai ter 26 e 27 de maio, que vão ser outros convidados. O Ciro Santos continua. Certo. Né? O Ciro continua a fazer comigo esse Acho espetáculo. Justo. E vão ter mais no primeiro dia vão ser 2 humoristas e no outro dia outros 2 humoristas. Para você que está acompanhando aqui o Pode Entrevistar, acompanhe as redes sociais do Paulo Diógenes. Esteja lá no Teatro de Alencar, porque eu vou estar lá, com certeza. Eu vou, fico feliz. Vou demais. Né? Fico muito feliz mesmo de estar com você. Foi uma experiência única que estrear esse podcast ao seu lado. Quem quiser lhe acompanhar, óbvio, vai para as redes sociais, mas também show de humor. Passa a nossa agenda aí. Quais são as casas de show que você está? Estou todas as quintas no Lupus Bia, né? Já faz uns anos. E do Piadaria, que são as casas assim de humor que eu trabalho dentro de Fortaleza. A Lupus Bia que fica ali perto do Pirata. Frente ao Pirata, e o Piadaria fica no prédio do McDonald's na Avenida Beira-Mar. Aí eu trabalho ontem, eu faço geralmente sábado ou domingo, às vezes eu faço 2 vezes na semana, dependendo, quando eu estou ocupado, ou uma, quando eu tenho outros shows para fazer, porque assim, a minha meta é fazer 3 shows por semana e não viajar. Né? Eu não quero mais pegar avião, não quero mais estar viajando, quero... Mas tem medo? Não, é porque eu quero trabalhar, mas eu não quero mais morrer de trabalhar, entendeu? Sim. Eu quero trabalhar assim, porque se eu largar, eu acho que eu sei como é que eu fiquei quando eu larguei, entendeu? Sim. Você fica numa depressão, numa tristeza, numa falta de ver as pessoas sorrindo, falta de público, né? A gente nasce para isso, então... Aí eu faço meus 3 shows por semana, que é a minha cota. Aí às vezes eu faço evento, aí quando tem muito evento eu já faço só um dia o Piadaria, mas a Lupus não, a Lupus é toda quinta. E obviamente segue os eventos particulares, né? Eu fiz, né? Vou fazer agora o primeiro encontro de donas de funerárias do Brasil. Encontro de quê? Primeiro encontro de donas de funerária do Brasil, mesmo? No Hotel Mareiro. São Olha empreendedoras, elas vão fazer o primeiro encontro nacional. Agora dia 18, é na quinta-feira. 18 de maio. 18 de maio. Ó, pode entrevistar, acontece nas redes sociais toda quarta-feira. Hoje, a grata felicidade de estar com o Paulo Diógenes aqui. Quero aproveitar e registrar, agradecer a minha equipe maravilhosa, Samuel Barroso, que está na produção do Pod, o Arlton Henrique que está aqui com a gente, registrando tudo, Jorge Fernando também aqui fotografando, Paulo Diógenes Raimundinho hoje ao meu lado, ele que é carioca. Não, cearense, só nasci, filho. Só nasceu, foi? Fui criado no interior. Obrigado por estar ao meu lado, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E deixe seu recado aí para todo mundo que está nos acompanhando, por favor. O que eu quero dizer é que as pessoas se amem mais, não julguem, tenham mais empatia pelo próximo. Né? O que eu acho que está faltando hoje no mundo é uma palavra chamada amor. Né? Enquanto não tiver amor, o mundo não vai para frente. É isso aí. Hoje ao meu lado, no Pode Entrevistar, ele, Paulo Diógenes.